Escolhi domingo para gravar esse GTV, que vai ficar um pouquinho longo, mas já tem um tempão que eu tô adiando gravar esse conteúdo. E aconteceu uma coisa essa semana que eu falei, agora eu preciso realmente falar sobre coaching. Gente, assim, é um paradoxo, porque desde que começou a quarentena, eu percebi uma demanda muito grande de pessoas buscando o processo de coaching. Muita gente me ligou, querendo entender como funciona, porque eu acredito que na quarentena, que a gente ainda tá vivendo, a gente teve mais tempo de olhar para dentro, de repensar realmente se está fazendo sentido a vida que eu estou levando, o que eu quero a curto, médio e longo prazo, quais são meus objetivos, né? Eu estou feliz, estou realizado. Então, com isso, as pessoas que conhecem um pouquinho mais do coaching ou que já ouviram falar, começaram a buscar informações e eu comecei alguns processos também, estou super feliz, adoro. E paralelo a isso, e aí onde entra o paradoxo, assim, que eu vivi essa semana, eu fui chamada para fazer uma proposta de treinamento de um time, de um escritório. E passei a minha proposta, passei o que é a Flourish, né, quem é a Adriana. E quando a pessoa me retornou, ele falou assim comigo, eu não quero nada desse negócio de coaching, tá? Deixa eu te explicar, nada de coaching. Aqui no meu escritório todo mundo é bem sucedido. E esse negócio de coaching, de quem não sabe o que vai fazer e vira coach, todo mundo é coaching, e aqui ninguém precisa disso. E aí eu tomei aquele susto, né? Falei assim, gente, mas o que tem a ver o coach com ser bem-sucedido, né? Que crença é essa? Que julgamento é esse de que quem faz coach é quem não deu certo na vida, de que todo mundo é coaching? Eu entendo, né, e compreendo, até porque a gente está sempre em evolução. E quando as pessoas falam com a gente, de maneiras às vezes autoritárias, indelicadas, elas na verdade estão se escondendo por detrás de alguma coisa, ou é a história delas também, né? Aquele momento não era sobre mim, sobre a Adriana Coach, é sobre ela, sobre a pessoa que falou, sobre como ela enxerga, ela tem os porquês dela e tá tudo certo. É assim que a gente precisa compreender e exercitar realmente a empatia, né? Mas o que eu quero explicar para vocês, gente, é um pouquinho sobre o que é o coaching, né? E eu vou começar falando sobre a história do coaching. O coaching parece novo, mas ele surgiu no século XVI, numa cidade na Hungria chamada Cox. E os trabalhadores dessa cidade, que começaram a ser conhecidos como Coxi, eles criaram uma charrete com um sistema de suspensão, a mola de aço, enfim, deixava aquele meio de transporte, de locomoção mais confortável. E os ingleses começaram a chamar aqueles moradores daquela cidade de Coxie, mas o sotaque parecia mais como coach do que como coxie. Então, embora seja uma palavra inglesa, a palavra coach, ela vem de origem húngara. E isso foi no século XVI. E o que é mais interessante, gente? O que a carroça faz? Ela leva a pessoa de um ponto para outro ponto. E é exatamente isso. A chave da metodologia do coach é essa: é buscar a pessoa e tirar de um ponto A para um ponto B. Quando veio o século XIX, já na Universidade de Oxford, alguns alunos que tinham professores que eles consideravam essenciais, buscavam nessas pessoas opções para conseguirem alcançar melhores resultados, eles começaram a chamar esses professores de coach, porque eram pessoas realmente que proporcionavam para eles maior alcance de performance, de melhores resultados. E aí depois disso, já em 1950, aconteceu do Timothy Gale, que é conhecido como o pai do coaching. Ele tem vários livros, né? O principal é o The Inner Game. The Inner Game, gente, é o jogo interior. O que é que ele descobriu? Ele, na época, era um treinador de tenistas, né? Então foi quando o coach surgiu no mundo esportivo. E ele descobriu que o maior adversário dos alunos dele não era outra pessoa que estava jogando contra. Eram os próprios alunos que tinham limitações e fraquezas dentro deles que eles precisavam vencer. Então, e aí ele tinha alunos que eram executivos e começaram a entender que essa metodologia também de enxergar as limitações nossas e como vencê-las também poderia ser usada no mundo corporativo. Então a metodologia começou a ser usada também assim, em diversas áreas, né? Hoje a gente tem business coach, a gente tem exec, a gente tem positive coach. O coach pode ser aplicado a todas as áreas da nossa vida. E para quê? Para te tirar de um ponto A, para te levar para um ponto B. Quando você muitas vezes ou não sabe o que quer,
ou não sabe como fazer. Então, assim, numa definição minha, eu falo que o coach, ele te motiva e te provoca a dizer aquilo que você ainda não disse pra você, porque é você que se conta, é você que se escuta através das reflexões que a gente, como coach, facilita para você enxergar, né? Ele traz à tona, assim, é uma reflexão, ele oxigena aquilo que está dentro de você, te faz refletir. E a gente faz isso através de perguntas, né? O coach, ao contrário da mentoria, ele não traz respostas, ele provoca o tempo todo. Mas através das provocações, ele passa a ser um facilitador. O coach, né, gente? Que é a pessoa. O coach é a pessoa, o coaching é o processo e o coachee é a pessoa que buscou essa ajuda, né? E eu já tive, por experiência, assim, nos dois lugares. No momento em que eu quis fazer uma transição de carreira na minha vida, onde eu já não estava me sentindo plena, realizada, eu busquei um processo de coaching, e a minha coach é de São Paulo, é a Lu, minha mentora hoje, a gente vai fazer uma live juntas. E então eu tive no papel de coachee, de quem fez uso daquela metodologia para alcançar um resultado diferente, né? Montei a minha empresa, estou há 3 anos nesse caminho de desenvolvimento humano. E eu me apaixonei tanto pela metodologia que eu resolvi me formar também coach. E fiz a minha formação na Sociedade Brasileira de Coaching. Eu entendo quando as pessoas julgam e acham assim, todo mundo é coach, porque como não é uma profissão, né, não é nada regulamentado ainda, acaba que tem gente que, como tem em todas as áreas, né, gente? Tem gente que faz uso de forma indevida, tem gente que não é preparado, tem gente que não formou numa instituição realmente séria, com conhecimentos. Então, se você vai buscar um coach, eu te falo assim, busca entender onde é que essa pessoa estudou. Porque eu formei na Sociedade Brasileira, mas eu não tenho o direito de formar novos coaches. Não é esse o meu papel. E tem gente que faz isso, se forma e começa a reproduzir o conteúdo, a metodologia. Então, gente, o processo de coach, a metodologia, ela é muito rica. Né? A gente tem ferramentas, a gente tem acessos, a gente tem as perguntas certas, que faz isso que eu falei para vocês, motiva e provoca o dizer do outro. Muitas vezes, pra gente escutar, a gente é que precisa falar. Sabe? A gente escuta muito mais quando sai de dentro e todo o potencial, toda a luz que existe dentro da gente, às vezes ela fica escondida ali e precisa vir à tona mesmo, né? Aí a gente traz isso à tona através do nosso processo. Então, dentro dos treinamentos de time, dentro dos treinamentos de equipe, eu começo sempre com o autoconhecimento, que é trazer o que? A autoconsciência, que é despertar o protagonismo. Não se trata de fazer um processo de coach dentro dos treinamentos. E assim, eu espero que tenha feito sentido para vocês. E eu não quero julgar ninguém, porque hoje eu acho que toda vez que a gente faz um julgamento, a gente mostra que é falta de conhecimento, sabe? É falta de conhecimento do outro que acha que o coach é para pessoa que não teve sucesso. Seria falta de conhecimento meu julgar o outro que, porque não entende, também está fazendo um julgamento. Então, toda vez que a gente vive um desafio grande, toda vez que a gente tem um medo muito grande, por detrás dele está escondido o quê? Falta de informação, falta de conhecimento. Então busca aprofundar mais antes de você afirmar, antes de você tirar conclusões precipitadas, antes de você querer intimidar o outro, antes de você definir, tomar uma decisão e falar isso eu não quero para minha vida de jeito nenhum. Quantas vezes a gente toma decisões baseadas na opinião do outro, que também está desinformado, que também está sem conhecimento nenhum daquele assunto. Então, gente, dia 20, vou fazer uma live, eu e Luciene Rachid, minha coach mentora. Vai ser dia 20 às 8 da manhã. Ou vai ser uma live ou vai ser um webinar, onde a gente vai explicar a diferença entre coach e mentoria, né? Já que tem uma demanda tão grande nesse momento, por essa ajuda, por esse help, por essa luz. Tem hora que eu acho que as pessoas pensam assim, não, a luz no fim do túnel vai ser o coaching. E pode ser que seja assim, na minha vida foi. E eu posso falar para vocês assim, de mão cheia, de quem conhece muito a metodologia, assim, funciona e é eficaz. Só, gente, que tudo depende de quem? Depende da pessoa que está buscando. Eu posso ter toda a informação, eu posso ser posso ter a melhor formação do mundo. Se eu não tiver do outro lado uma pessoa 100% comprometida em fazer acontecer, as coisas não vão avançar. Então, uma das perguntas que a gente faz no coach sempre é: qual que é seu grau de comprometimento para fazer isso acontecer na sua vida? Porque você tem as respostas, você vai chegar às conclusões, mas aí você precisa se mobilizar para essa mudança.
tá? Fica então aí, coloca na sua agenda Save the Date, dia 20/7, às 8 da manhã, uma segunda-feira, pra gente começar a semana esclarecendo, te ajudando, trazendo um norte pra quem tá aí ainda no meio da pandemia sem saber se casa, se compra uma bicicleta. E vem com a gente.